Então, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula de espanhol aqui do projeto Desafio Pré-Universitário Popular, aula de número 12, né, da língua estrangeira, espanhol. Estamos quase no final, gente. Estamos nos encaminhando para as últimas aulas. Se eu não me engano, ao total serão 16, e hoje é a de número 12, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A Roberta, que é a nossa nova monitora, está aqui nos acompanhando também. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, tanto da aula como alguma dúvida geral, vocês podem entrar em contato com ela, que ela está aí para ajudar vocês. Também podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu e-mail. Eu sempre deixo aqui nos slides, tá? É sempre bom salientar isso. Por exemplo, estou revisando, né? Reta final agora, estou revisando os conteúdos. Fiquei com uma dúvida lá no conteúdo de uma aula bem do início, né? Chama a Roberta, que aí vocês conseguem sanar todas as dúvidas. E aí vocês chegam lá na prova do Enem tranquilos para realizar as questões de espanhol, tá? O que a gente vai fazer hoje aqui na nossa aula de número 12, tá? Teremos dois conteúdos gramaticais e depois, no final, vamos fazer uma prática com textos, questões de Enem, que a gente costuma fazer sempre, né? Quais são os dois conteúdos gramaticais? Nós veremos hoje preposições e conjunções, tá? Não foi por acaso que esses conteúdos foram colocados juntos na mesma aula, tá? Eles foram colocados juntos justamente porque são bem semelhantes, e aí, então, na aula de hoje, nós veremos particularidades de cada um desses dois conteúdos, e vamos ver também algumas diferenças, exemplos, e aí, no final, a gente parte para lá para a prática de textos, né? Que é o que vocês vão ter lá no Enem, né? Lembrando também que os conteúdos gramaticais, eles são importantes, mas eles não aparecem diretamente lá no Enem, né? Vocês não vão encontrar no Enem, por exemplo, tá, no texto tal, a preposição, alguma coisa assim. Não. Né? As preposições, as conjunções e todos os outros conteúdos gramaticais que a gente já viu, eles estarão inseridos dentro dos textos, né? Isso aqui vocês já estão carecas de saber, né? Mas conhecer essas questões gramaticais ajudam a gente conhecer a língua. Conhecendo a língua, a gente consegue ler e interpretar os textos de uma maneira mais satisfatória, eu diria, tá? Então, vamos começar. Deixa eu abrir aqui maior a minha tela, porque aí eu enxergo mais direitinho. Vocês sabem que a minha visão é um pouco complicada, né? Então, olhem aqui. Para introduzir as preposições, eu trouxe essa tirinha aqui. Deem uma olhada aí, que aí a gente já vai começar com nossas preposições, tá? Olhem só. Ali no primeiro quadrinho nós temos o gaturro, né? E aí ele tá muito feliz, pulando, saltitando, né? Tim, tim, tim. E aí tem a gatinha, não lembro o nome da gatinha, a namorada dele. E tá com uma cara meio, não tá muito legal, né? E aí ele chega com as flores, e aí ele começa a falar, entregando as flores para ela, ele começa. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, e aí continua, né? Aqui no terceiro quadrinho continua. En, entre, hacia, hasta, para, por, segundo, sim, sobre, trás. E aí ela interrompe ele, furiosa, e fala: No, gaturro, proposición. Te pedi que me hagas uma proposición. E ele entendeu que era uma preposição, né? Ela falou para ele que ela queria que ele fizesse uma proposta, né, de namoro ou de casamento, não sei. E aí ele vai lá e fala muitas preposições para ela, né? Então é isso que nós veremos agora no início, as preposições, certo? Vou passar aqui. Olhem aqui que eu coloquei. Um resuminho, bem resumido sobre as preposições. O que são as preposições, então, né? Em espanhol, preposiciones, né? Estou falando em português, mas a gente está na aula de espanhol. Preposiciones, né? Então, são aquela classe de palavras invariáveis cujos elementos se caracterizam por introduzir um término, generalmente nominal ou oracional, com el, que formam grupo sintáctico, tá? E aí eu coloquei aqui esse desenho que eu achei na internet. Vocês sabem que eu adoro essas coisas coloridas, assim, que o meu cérebro funciona bastante. Olhem só, um super resumo das preposições, então, ó, em espanhol, né? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por,
según, sim, sobre e tras, tá? Nós temos bem semelhante isso na língua portuguesa. Claro, né, que são línguas diferentes, então elas vão estar apresentadas de formas diferentes, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho essas diferenças do português e do espanhol, tá? Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí, tá, gente? Olhem aqui, vamos para os exemplos que aí eu acho que fica mais tranquilo. Vamos começar então com as preposições a, hasta, hacia, de, desde e em, tá? E aí hoje eu já escrevi os exemplos, porque vocês sabem que eu sou péssima com exemplos, né? Então eu já escrevi aqui, que aí eu vou lendo e vou explicando para vocês. Vamos começar com a preposição a. Então olhem aqui, ó. Voy a la escuela a las 7 de la mañana, tá? Então olhem só esse a, esse primeiro a aqui, na ideia de movimento, né? Voy a la escuela, certo? E esse segundo a antes da hora, né? Então, o primeiro A para movimento e o segundo para horas, tá? Em espanhol tem uma coisa curiosa que sempre depois do verbo ir, vocês vão encontrar uma preposição a, tá? Voy a, sei lá, eu falei, né, que eu sou péssimo com exemplos, por isso que eu já escrevi. Vas a la escuela, eu fui a la escuela, tá? Então, sempre depois do verbo ir, vocês vão encontrar a preposição a, certo? Então, sempre vocês vão lembrar de mim. O verbo ir vai ter a preposição a. Nesse caso aqui, nessa ideia de movimento, voy a la escuela, tá? E esse segundo a para indicar as horas, né? A las 7 de la mañana, certo? No segundo exemplo aqui, ó. La clase es hasta las 8, tá? O hasta aqui também usado para horas, certo? Mas ele também pode ser usado para no sentido de limite de movimento, certo? E aí o que a gente tem em português? A gente tem um até, por exemplo, a aula vai até às 8, certo? Então o hasta em espanhol, em português nós temos o até, né? Esqueci de comentar que o a, por exemplo, o a a gente tem também a preposição a em português, né? É bem semelhante. O hasta já é diferente, né? A gente tem o até, em espanhol eles usam o hasta. Então, la clase es hasta las 8, tá? Aqui, antes das horas, certo? Olhem esse terceiro exemplo aqui, ó. Vamos hacia Colômbia, tá? O hacia, preposição hacia, no sentido de movimento, né? Vamos. Aqui a gente poderia também usar o até. Vamos até a Colômbia, né? No sentido de direção. Vou até a Colômbia, né? Vou em direção à Colômbia, tá? E aí em espanhol eles usam a preposição hacia. Vamos hacia Colômbia, no sentido de direção, certo? Próximo exemplo aqui, ó. El perro de Ana, tá? Preposição de. Temos em português também, mas aí em português, o que a gente falaria em português, por exemplo? O cachorro da Ana, né? Em espanhol eles usam somente de. Esse de aqui para dizer que é posse, né? Mas pode ser também, por exemplo, origem. Sou de Brasil, tá? Pode ser posse, pode ser origem, dependendo do contexto onde o de estiver colocado, certo? O penúltimo exemplo aqui, ó. Nosotros estudiamos juntos desde que éramos niños, tá? E a preposição desde, no sentido de tempo, né? Então, a gente usa também em português bem semelhante, né? Ai, nós estudamos juntos desde que éramos pequenos, crianças, né? O desde também a gente tem esses usos bem semelhantes, certo? E o último exemplo desse primeiro bloco de preposições, voy al trabajo en coche, tá? Nós usamos em espanhol sempre o en para meios de transporte, certo? En coche, en bici, em, sei lá, qualquer coisa que vocês forem andar. Meio de transporte, coloquem o en, certo? Além disso, o en, ele pode ser, por exemplo, para a ideia de tempo. Ai, en verano voy a la playa, né? Aqui, nesse caso, para o meio de transporte, en coche, e aí para tempo, por exemplo, en verano, tá?
Então, vocês podem encontrar esses dois casos daí, a preposição en, certo? Gurias, se tiverem dúvidas, vocês escrevam aí. Eu estou tentando falar mais devagar, mas eu sei que eu falo. Ainda estou falando meio rápido, né? Mas até o final do ano eu vou resolver, certo? Dúvidas, vocês escrevam. Vou passar aqui, temos esse outro bloco de preposições. Agora, sobre, entre, excepto, mediante, segundo, durante e contra, tá? E aí vamos para os exemplos. Que eu acho que com exemplo, né? Um contexto fica mais tranquilo. Ó, no dejes tu livro sobre el sofá, tá? O sobre usado no mesmo sentido que a gente usa em português, né? Sobreposição, em cima, né? Estar sobre el sofá, né? Em cima do sofá. A gente usa igualzinho em português, né? O que a gente fala em português, né? Não deixe o teu livro sobre o sofá, né? Ou em cima do sofá. É mais comum a gente escutar em cima de tal coisa, certo? Segundo exemplo aqui, ó. La casa de Julia está ubicada entre la escuela e el parque, tá? O entre aqui no sentido de lugar, né? O lugar onde a casa está localizada, né? Se fosse uma pergunta, onde a casa de Julia está ubicada? La casa de Julia está ubicada entre la escuela e el parque, né? O parque, a escola e a casa está entre, certo? Mesmo sentido do português. Aqui, terceiro exemplo. Me gustan las frutas, excepto la sandía, tá? O excepto no sentido de exceção, né? Me gustan las frutas, excepto la sandía, tá? Sentido, excepto para exceção. Olhem aqui esse outro exemplo. Aprendimos espanhol mediante leitura, tá? Mediante no sentido de por meio de, né? Maneira. A maneira como a gente aprende espanhol, aqui no projeto, por exemplo, né? Aprendimos espanhol mediante leitura, né? Uh, ou seja, por meio da leitura, né? A maneira como nós aprendemos, certo? Olhem aqui o outro exemplo. Según los historiadores, Pedro Álvares Cabral foi um cabrón, né? O segundo, né, conforme, né, os historiadores, o Pedro Álvares Cabral era um... não sei como é que eu traduzo isso aqui. Poderia traduzir como palavrão, mas não vou, não vou falar. E vamos para o próximo exemplo. Lucas habla muchísimo durante las clases, tá? O durante, né? Um tempo determinado, né? Ou seja, durante, a gente usa em português também, né? Por exemplo, como é que eu falaria isso? O Lucas fala muitíssimo, né? Durante as aulas, né? Ou seja, tempo determinado. Aquele tempo da aula, o Lucas fala demais, né? E o último exemplo desse bloco aqui de preposições, River juega contra Rosário el domingo, tá? O contra no sentido de contrariedade, né? Aí para colocar esse exemplo, pensei, o que eu vou botar um exemplo com contra, né? Eu pensei em futebol, né? Jogo de futebol. O River juega contra el Rosário, tá? Então, o contra para, né, contrariedade, disputa, né, entre os dois times, certo? Temos mais um bloco de preposições aqui, que eu acho que já finalizamos as preposições, tá? Agora temos para, por, com, sin, bajo, ante e tras, tá? Olhem os exemplos. Estudio para adquirir conhecimento, tá? O para, preposição para, no sentido de finalidade, né? Eu estudo para adquirir conhecimento, certo? O próximo exemplo aqui, ó. Me gusta salir por la noche, tá? Aqui, esse por no sentido de tempo, né? O que a gente falaria em português? Eu gosto de sair de noite, né? A gente fala, a gente usa o de. Gosto de sair de noite. Ou pela noite, né? Em espanhol, usamos o por. Me gusta salir por la noche, por la tarde, por la mañana, tá? Terceiro exemplo aqui, ó. La clase de português es con el professor Juan, tá? Esse com, no sentido de companhia, né? A aula é com o professor João, certo? Então, com de companhia, certo?
Aqui, ó, não puedo vivir sem tu amor, tá? Esse sin no sentido de privação, né? O que que a gente falaria em português, né? Ah, eu não posso viver sem o teu amor, né? Então, sin, que em português usamos sem, em espanhol eles usam sin. Não puedo viver sem tu amor, certo? Privação, ou seja, não posso viver sem o teu amor. Olhem esse outro aqui, ó. No te quedes bajo la escalera, tá? Esse bajo no sentido de debaixo de, né? No te quedes bajo la escalera, certo? Debaixo da escada. Penúltimo exemplo aqui, ó. Juan e Pablo se pelearam ante todos os invitados, tá? Esse ante, preposição ante, no sentido de na frente, né? Diante dos convidados, né? A situação aconteceu e os convidados estavam ali presentes, né? Eles brigaram diante dos convidados, certo? Juan e Pablo se pelearam ante todos os invitados. E a última, essa aqui, acredito que vocês conheçam, tá? Recuerdos de minha habitação se vão quedando atrás de mim. Se não conhecem, por favor, né, gente? Uh, o trás, no sentido de coisas que ficou para trás, né? Passado, né? Quem não conhece é um trechinho de RBD, né, gente? Trás de mim, o nome da música. Isso aqui é um trechinho da música. O trás, no sentido de ficou para trás, né? Os recuerdos de minha habitação se vão quedando atrás de mim, vão ficando para trás, né? Minha vida está seguindo as memórias, as recordações estão ficando para trás, certo? Gente, dúvidas sobre as preposições? Eu acho que por enquanto é isso. Eu acho que a gente já vai para as conjunções agora. Escrevam aí. É bem tranquilo, né? Vocês observaram que é bem semelhante com o português, não tem assim, ai, nossa, que muito difícil. Não, bem tranquilo. Tudo vai depender do contexto em que as preposições vão estar inseridas lá no texto, né? Mas aí, com uma leitura, né? Ai, não entendi direito o que aquela preposição ali no texto quis dizer. Mas aí, com o contexto, a gente consegue inferir, certo? De novo, aquela questão da leitura, muita leitura para que a gente consiga sair bem lá nas questões de espanhol, certo? Bom, então vamos adiante. Deixa eu passar aqui. De novo, Gaturro, gente, para introduzir as conjunções. Olhem só. Temos a família ali, né, jantando e assistindo TV. E aí o Gaturro tá sempre pensando, né? Sempre questionando as coisas e tal. E aí ele pensa assim, ó, antes la comunicação familiar de la cena não existia, estavam todos pegados à la pantalla de la tele, né? E aí pontinhos, continua, e aí ele continua pensando. Pero la sociedade evolucionou, la tecnologia avançou e la cosa cambiou. E aí ele finaliza dizendo, agora estão todos pegados à la pantallita del celular, tá? O que nos interessa aqui. Aqui temos uma conjunção. Deixa eu colocar o meu. Cadê o negócio? Aqui, ó. Aqui temos uma. Aqui temos uma. Agora todos. Não, acho que é só aqui. É, acho que é só aqui por enquanto. Olhem só, esse pensamento dele introduzido por uma conjunção, e aí depois ele adiciona mais uma oração, né? Pero la sociedad evolucionó, la tecnologia avançou e la cosa cambiou, tá? Então, olhem como só nesse trechinho aqui temos duas conjunções, tá? Então, olhem como elas estão presentes nos textos, né? Temos um texto curtinho, né? Pouquinhas falas e temos as conjunções ali, certo? Então, é isso que veremos agora em seguida, as conjunções, tá? Olhem que eu coloquei aí, ó, resumidinho para vocês. Conjunciones, clase de palabras invariables, generalmente átonas, cuyos elementos manifiestan relaciones de coordinación o subordinación entre palabras, grupos sintácticos u oraciones, tá? E aí aqui alguns exemplos, ó. O porquê, pues, aunque, y, mas, quando, puesto que,
o, mientras, si, sino, que, apenas, mientras, como, donde, tá? E a gente vai ver agora um pouquinho sobre essas conjunções, tá? Ah, qual que é? Lembram lá no início, eu comecei falando que as conjunções e as preposições são muito semelhantes, né? Qual que é a diferença, tá? As preposições, elas vão relacionar, né, elementos de uma mesma oração. Tá, mas Lucas, mas a conjunção também faz isso. Faz. Mas a conjunção, além disso, ela relaciona elementos de duas ou mais orações, tá? Enquanto a preposição somente relaciona elementos em uma mesma oração, a conjunção também faz isso, porém ela relaciona, ah, esqueci a palavra, orações diferentes, tá? Então, essa é a pequena diferença que nós temos entre as conjunções e as preposições, tá? Olhem aqui. Temos aqui, ó, duas orações. Tengo dos hermanas. Tengo un hermano, né? Temos duas orações, as duas com verbo ter. Aqui tem verbo ter, aqui tem verbo ter, certo? O que que a conjunção faz? A conjunção vai lá e une essas duas. Tengo dos hermanas e un hermano. Tranquilo. Fazemos isso em português também. Ah, tenho duas irmãs. Ponto. Tenho um irmão. Ponto. Tenho duas orações em português, as duas com o verbo ter. O que que a gente faz? A gente vai lá e coloca um e junta as duas, né? Ah, tenho duas irmãs e um irmão, né? A gente faz exatamente isso na língua portuguesa, né? Porém, são línguas diferentes, é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, então tem diferenças, tá? A estrutura é a mesma. Duas orações, verbo ter, vai lá, coloca uma conjunção no meio, une as duas orações. Qual é a diferença? Já vamos ver aqui. Duas coisas importantes. O i e o, tá? Vamos por partes, que aí depois tem próximo slide, está bem resumidinho para vocês. Olhem aqui, ó. Sara e Isabel são madre e hija. Tá, Lucas, mas você não tinha dito que a gente colocava o y para a conjunção, né? Sim. Porém, quando a gente vai colocar o y e depois vem uma palavra que inicia com i ou com hi, a gente muda esse y para e, tá? Então, isso aqui, está errado. Esse e do português. Não, isso aqui está certo. Sara e Isabel são madre e hija, tá? Então, quando se vocês virem nos textos letra E, né, no sentido de adição, né, Sara e Isabel, como esse caso aqui, não está errado, tá? Isso é da língua espanhola. Isso não está errado, não é influência do português, né? A pessoa que escreveu o texto é falante do português e foi lá e não colocou o Y, não colocou o E. Não, isso está certo, tá? Então, se encontrarem o E por aí, é porque vocês sabem que, na verdade, deveria ter o Y, porém, a palavra seguinte inicia com I ou HI, então a gente tem essa troca para E, tá? Olhem esse caso aqui, ó. Juan e Ana são madre e hijo. Olha aqui tem HI, então a gente troca, em vez de colocar o Y aqui, meu Y ficou muito feio. A gente coloca o E, certo? Isso aqui está correto. Antes de falar do O, outra conjunção aqui, ó, o ni, né? O que a gente tem em português? O nem, certo? E aí o ni não causa confusão porque a gente usa no mesmo sentido do português, ó. No hablo francês ni alemão, tá? A gente usa a mesma estrutura em português. Não falo francês nem alemão, tá? O ni vai ser sempre ni, e quando vocês virem um ni aí nos textos, é nem, certo? No hablo francês ni alemão, tá? Ni uma coisa, ni outra, tá? Então lembrem do ni, que vai ser o nem, certo? Agora o o.
que a gente usa em português para alternar uma coisa ou outra, né? Em espanhol, eles usam somente o, certo? Había 9 o 10 pessoas em la classe, tá? Alternância, uma coisa ou outra. Em espanhol, usa o. Porém, esse o passa a ser u quando está antes de uma palavra iniciada por o ou HO, não coloquei aqui no exemplo, tá? O ou HO. Então, havia 7 u 8 alumnas en el proyecto, tá? Regra geral é colocar o, né? Uma coisa ou outra. Não, nesse caso também não posso dar exemplo, seria o outra, tá? Regra geral é colocar o o. Quando depois do o tiver uma outra letra o ou HO, a gente muda para u, tá? Eu coloquei resumidinho no próximo slide para vocês, para ficar guardado. Não esqueçam disso, gente, tá? Essas duas questões, do Y e do O, tá? Que vai ter essa troca. Vocês têm alguma dúvida? Olhem aqui o próximo slide, coloquei bem resumidinho para vocês, ó. Já ouviram essa palavrinha aqui, né? Eufonia. Já comentei com vocês, né? Então, em relação à eufonia de las conjunciones, nós temos esses casos, esses dois casos que eu contei para vocês aqui, ó. O Y passa para E, né? Quando antes de palavras iniciadas por I ou HI, usamos E em vez de. Cadê? Aqui. Em vez de X, certo? Que é o Y. Então, lembrem disso. O Y ele vai mudar para E se ele for colocado antes de palavras iniciadas por I ou HI, certo, gente? Eu vou repetir 500 vezes, que vocês têm que lembrar disso. E o O, né, vai mudar para U quando antes de palavras iniciadas por O, HO, usamos U em vez de O, tá? Regra geral é usar o Y e o O, né? O Y no sentido de adição, né? Banana e manzana, tá? E aí, o O, por exemplo, banana ou manzana, tá? Mas aí, quando vocês tiverem palavrinhas com I ou HI, troca para E, e quando tiver palavrinhas com O ou HO, troca para U, tá? Inclusive, lá no slide tinha, né? Não sei o que, U oraciones, tá? É nesse sentido de alternância, certo? Deixei aqui no slide para ficar gravadinho, depois vocês vão lá no Drive e se não anotaram aqui agora, anotem isso que é bem importante, tá? Isso é uma diferença, assim, que tem, que pode confundir, né? Lá nos textos a gente se depara com um U, uma letra U solta, assim, aleatória no texto. O que é esse U perdido aí? Isso existe? Existe, tá? Deveria ser um O, mas aí mudou para U, porque a palavra seguinte inicia por O ou HO, certo? Lembrem disso, lembrem de mim. Olhem aqui, achei esse super resumo das conjunções, preparando a aula para vocês, e aí eu trouxe aqui, ó. Super resumido, bem tranquilo. Conjunciones. Palavras invariáveis que servem para unir sintagmas u orações. Olhem o U aqui, ó. E aí temos dois casos. Podem ser conjunções coordinantes ou podem ser conjunções subordinantes. Acredito que vocês já ouviram esses termos na aula de português, aqui no desafio, ou na aula de português lá na escola, né? Quem nunca teve aula de português, aquelas orações coordenadas, subordinadas, um monte de coisa, aquele monte de nome, aquele monte de coisa que o aluno fica, meu Deus, e agora, né? Tranquilo, gente. Não precisa lembrar de nomenclatura de nada, é só saber ler e, bom, isso aqui é uma conjunção, essa conjunção, esse Y está juntando uma coisa e outra, né? É só ler e compreender o sentido, né, o contexto do texto. Lucas, quero conhecer bem a língua espanhola, quero decorar os nomes. Bom, tudo bem, tá? Mas para o Enem não vai ser preciso, né? O que a gente precisa para o Enem? Ler e interpretar os textos de maneira satisfatória, para que a gente possa responder lá a pergunta que tá posta, né? Então, as conjunções coordinantes, que hacen? Unem palavras ou orações que estão ao mesmo nível sintáctico, tá? Isso é muito importante. E aí, olhem aqui, copulativas, temos o Y, né?
e aí esse Y pode mudar para E, que eu já falei para vocês 500 vezes, lembrem disso. Temos o ni, no sentido de nem, né? Temos o quê? Temos tibas, o, que pode também estar como o, ora e bien. Temos adversativas, mas, pero, sino, sin embargo. Esses aqui aparecem bastante nos textos, gente, tá? Esses marcadores discursivos, é por isso que a gente está tendo uma aula sobre essas conjunções, tá? Ai, ficou ruim o meu negócio, espera aí. Aparecem bastante, né? O mas, o pero, sino, sin embargo, né? Aparecem bastante nos textos. Temos distributivas, xa, bien, bien, tá? Temos explicativas, es decir, esto es, tá? Geralmente, início de parágrafo do texto tem um marcador desses, né? Um sin embargo, um pero, ou enfim, tá? E temos também as conjunções subordinantes, que relacionam duas proposições ou orações de distinta hierarquia sintáctica, tá? E aí, por exemplo, de lugar temos donde, de tempo, quando, apenas, enquanto, de modo, como, segundo que, comparativas, tal qual, tal como, igual que. Observem que é bem semelhante com o português, né? Ah, tal qual, tão como, igual que, tá? As causales, que, porque, puesto que, pues, consecutivas, luego, com que, por lo tanto. O por lo tanto aparece demais nos textos, né? Que é o que nós temos em português, o portanto, certo? Em espanhol tem essas três palavrinhas, por lo tanto, certo? Temos condicionales, se, en el caso de que, como. Lembram de uma aula que eu acho que foi a Profitai que deu, de verbos do condicional com a conjunção se, lembram, né? Tá aqui a conjunção se, que ela falou bastante para vocês. Temos também concessivas, aunque, a pesar de que, si bien, e temos finales, a que, e para, tá? Super importantes, aparecem demais nos textos. É bem difícil você. Ah, esse texto aqui não tem nenhuma conjunção. É bem difícil de acontecer, tá? Então é por isso que nessa aula a gente se deteve em trazer para vocês e explicar para vocês esses dois tópicos gramaticais, que são as conjunções e as preposições, certo? O perocino, por exemplo, né? Que a gente fala em português, mas se não, né? Aparece bastante nos textos. O es decir, né? O quer dizer, como explicação, aparece bastante nos textos. O por lo tanto, né? Portanto. O sin embargo, né? Que é, por exemplo, no obstante, né? Aparece bastante também nos textos, então tem que ficar ligado, tá? Sugiro que depois vocês voltem, olhem lá no Drive, esses slides estarão lá, deem uma revisada nisso, que é bem importante, certo? Eu acho que deu de gramática por hoje, né? Acho que deu. Vamos para os textos, certo? Dúvidas, escrevam, gente. Olhem aqui, ó. Bora trabalhar com texto, né? Porque é o que a gente precisa para o Enem. Conhecer a gramática? Tem que conhecer a gramática? Tem. Mas a gente tem que trabalhar com texto, porque o texto é o que vai ter lá no Enem, né? E aí, já que a gente está, já que nós estamos nos encaminhando, né, para as últimas aulas e o Enem está se aproximando, vamos facilitar esse processo de leitura, né? Ai, Lucas, são só 5 questões em espanhol. Sim, são só 5 que eu digo para vocês que fazem diferença, né? Vamos facilitar esse processo, vamos usar umas estratégias para que a gente consiga fazer uma leitura satisfatória desses 5 textos e que a gente consiga responder de forma, né, resposta correta desses 5 textos, das 5 perguntas que terão. O que a gente vai fazer, né? A gente teve lá no início uma aula de técnicas de leitura, vocês devem lembrar, né? E aí, hoje eu não vou dar nome aos bois, vamos falar mais próximo, assim, do que para vocês aplicarem nas provas. Olhem só. O que a gente vai fazer para facilitar esse processo de leitura e de interpretação dos textos? Vamos seguir essa ordem hoje, quando a gente estiver fazendo lá as nossas questões. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ler a questão, tá? O que a questão está perguntando? Por que a gente vai fazer isso? Porque geralmente na questão já tem alguma informação do texto e aí a gente já sabe o que a prova está querendo que a gente responda, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler a questão. O que diz a questão, tá?
Depois disso, a gente vai para o texto. Bom, vamos olhar esse texto, né? Ah, a prova está perguntando, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá no texto achar essa resposta, né? E aí a gente faz uma leitura do texto, tá? E aí, por último, a gente vai lá para as alternativas e tenta não, descobre qual é a alternativa correta, tá? Vamos seguir essa ordem aqui nas nossas questões de hoje, certo? Questão, leitura e alternativas. Lucas, é essa. É a letra A, ponto, tá? Vamos fazer isso. Vamos responder e vamos seguir essa ordem para facilitar o processo de leitura, certo? Olhem aqui. Temos um texto, uma questão com um texto curtinho. Uh, Leiam a questão, olhem o texto e me digam qual é a resposta certa, tá? Vou dar um tempinho para vocês. Já coloquei a enquete aí. Quem já for tendo certeza da resposta, já coloca, tá? Vamos fazer juntos, que senão acho que não vai dar tempo, tá? O que diz nessa questão? As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. Bom, aqui nós já temos uma informação bem importante. E aí diz assim: no texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, tá? E aí é isso que a gente está querendo descobrir, né? Quando que ocorre a ação solidária? Vocês já devem ter lido um pouquinho o início aqui do texto, né? Esse texto é bem curtinho. Temos uma informação super importante aqui, ó, nesse primeiro ponto. Deixa eu. Ai, meu Deus, eu vou ter que botar a linha, peraí. Por quê? Deixa eu destacar, depois eu leio. Meu cérebro é de idoso, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui temos uma super informação que pode nos dar a resposta. Por que, al marcarla, hace que se destine un 0,7% de sus impuestos a programas sociales que realizan las ONG, tá? E aí, qual é a partir dessa informação que eu dei para vocês, qual que é a resposta certa das alternativas? Na letra A, nós temos delega ao governo o destino de seus impostos. Na B, escolhe projetos que terão isenção de impostos. Na C, destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais. Na D, determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais. E na letra E, seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. E aí, gente? Me digam. Não vou publicar os resultados das enquetes, só eu vou ter acesso, tá? Podem colocar aí. Ali naquele trechinho que eu destaquei, tá? Tem a resposta. A resposta tá ali, né? Al marcarla, haces que se destine un 0,7% de los impuestos a programas sociais que realizam la ação, tá? E aí, quem disse que era a letra C estava correto, né? Porque a ação solidária ocorre quando o contribuinte destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais, né? Os programas sociais que são realizados por quem? Pelas ONGs, tá? Olha aqui, ó. Exatamente é o que diz aqui, né? Que destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais. É a letra C a resposta certa, tá, gente? Bem tranquila. Essa é super tranquila, assim, ó, dadas a questão, né? Se aparecer uma dessa lá no Enem. Deixa eu passar. Ai, gente, é muita informação na minha cabeça. Passei, tá. Temos mais um texto curtinho também.
De novo, leiam a questão, olhem o texto e aí me digam qual é a resposta. E aí, gente, me digam. Bom, vamos por partes, né? Vamos fazer aquilo que eu falei. O que que diz a questão? Olhem só. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, olhem aqui, ó, expressa o desejo de que, tá? Então, olhem só lendo isso aqui, a gente já sabe que temos informações sobre o Mujica, né? Sobre um discurso que ele fez para os uruguaios que vivem lá em Nova York. E aí, nesse discurso, ele expressa, né, um desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, que vivem, os cidadãos uruguaios que vivem em Nova York, o quê? Né? E aí, tem uma informação bem importante. Cadê? No terceiro parágrafo. Olhem aqui, ó. Deixa eu destacar a primeira, depois eu leio. Aqui nesse terceiro parágrafo tem a resposta, tá? Olhem só. O que que ele o que tá entre aspas foram as palavras dele, tá? Do Mujica. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente, tá? E aí, nas alternativas, nós temos uma bem semelhante, tá? Olhem só, na letra A diz, apoiem as políticas públicas afirmativas, tá? Olhem só, o Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, ele quer que os cidadãos apoiem, ele quer que os cidadãos entreguem-se ao processo de globalização, ele quer que os cidadãos cultivem o sentimento nacionalista, ou que ofereçam uma contrapartida à nação, ou que tenham melhores condições de vida. Olhem só, estamos envolvidos, né, numa luta para melhorar as circunstâncias, né, das gerações que vão vir, né? Então, nessa daqui, a resposta tá na letra E. Tenham melhores condições de vida, tá? Aqui a resposta é a letra E. O, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai tenham melhores condições de vida.
certo? Deixa eu passar aqui. Essa eu achei tranquila também. Eu achei bem tranquila. Olhem aqui a conjunção, ó. Cadê? Lá, lá. Ai, perdi. Não, era na outra que tinha o E no lugar do Y. Era aqui, ó. Ai, já não sei mais. Já me perdi, gente. Tinha um desses dois textos tinha o E no lugar do I. Onde é que tá? Ah, enfim. Tá. Deixa eu passar. Vamos para a próxima, senão já passamos das oito horas, a gente tem até as 8h15 só. Certo. Temos mais um textinho aqui. Olhem só. Façam aquele esquema. Leiam a questão, olhem o texto e aí me digam qual é a alternativa. Gente, tá aparecendo na enquete anterior. Como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Ai, não. Cliquei para publicar. Meu Deus. Tá. Mas agora eu coloquei de novo. Tá aí. Marquem agora. Esqueçam aquela que tá ali. Não era para acontecer isso. Mas não tem nome, não aparece nome de ninguém, né? Não. Só vai ficar na frente, não vai ficar na frente. Tá, mas enfim. Agora tá aí de novo para vocês marcarem a resposta desse textinho aí. Ai, o negócio ficou bem na frente do texto, né? Pera aí, vou passar pro próximo, vou voltar. Pode ser que. Não, não sumiu. Ai, meu Deus. Tá, mas dá pra enxergar, eu acho, né? Tá.
Isso aqui que tá aparecendo é a enquete da coisa anterior. Ai, mas enfim, ignore. Aulas online, né, dá problemas. Problemas técnicos e tudo mais. Que saudade de uma aula presencial. Ah, olhem aqui. O que que diz nessa questão? O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores, isso aqui é super importante, é isso que a gente tem que responder. A autora informa aos leitores que esse vírus é, tá? Então, só lendo essas três linhas aqui, a gente já sabe que nós temos um texto falando sobre HPV, que nós temos, né, vai estar falando sobre o contágio, sobre a prevenção, e que foi uma mulher que escreveu, né? A autora informa. E aí, o que a palavra está perguntando? A autora informa aos leitores que esse vírus é. E aí, deixa eu abrir aqui. Temos uma informação super importante aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Deixa eu destacar. Aí. Por lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como hombres, certo? Vacunas, vacinas, não é um falso cognato, tá? Se alguém pensou que era falso cognato, não é. Vacunas é sim vacina, certo? Se vocês estão habituadas a lerem notícias mais recentes, né? Vocês já devem ter lido essa palavra em sites no El País, enfim, né? No contexto que nós estamos vivendo, tá? Não é falso cognato, é vacina mesmo, certo? E aí, nesse aqui do HPV, nós temos a resposta aonde? Olha aqui, ó, na letra D, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens, tá? Então, essa daqui é a letra D, certo? Quem marcou a letra D estava correto, certo? Gente, ai, como é que eu coloquei um negócio aqui, não sei tirar agora, mas enfim, acho que quando eu passar pro próximo vai sair, né? Vai. Ah, tá, saiu. Não, não saiu. Ai, meu Deus. Tá, temos mais um texto. Na verdade, tem mais dois, não me engano. Esse mais outro, para a gente finalizar a aula. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Então, leiam e. Não, primeiro a questão, depois o texto, e aí depois a gente vê as alternativas.
E aí, gente? Tranquilo? Não, nada tranquilo, né? Mais complexo esse texto. Para eu encerrar a enquete, eu tenho que publicar os resultados. Só que aí, se eu publicar, vai ficar aquele quadradinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Esperem um pouquinho que eu vou pular lá para o slide que tenha, que não tenha coisas importantes. E aí eu publico e coloco a outra para responder esse texto aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu publicar, tá? E agora eu volto. Calminha aí. Pronto, voltei. Agora coloco a enquete desse texto aqui. Me digam qual é a resposta. Esse texto é bem mais complexo, né? Olhem a pergunta. No texto, confrontam-se duas visões de mundo. A da cultura ocidental, representada por Frei Bartolomé Arassola, e a da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia, tá? Então, a prova já está nos dizendo, nós temos duas visões de mundo. Uma do Frei, né, da cultura ocidental, e uma dos indígenas maias, né? E aí, para responder essa pergunta, né, segundo a narrativa, a gente deveria ter conseguido uma ideia total do texto, né? Uma leitura completa, e aí, para ter uma ideia geral e para a gente chegar à resposta correta. Vamos por partes, vamos uma por uma. E nesse aqui não pode ser, a resposta está em tal lugar. Não, é uma leitura completa e aí a gente consegue dizer, bom, é isso aqui que o texto diz, né? Vamos por partes. O que diz na letra A? Os catequizadores espanhóis avalizam os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas. Esse avalizam é no sentido de dar garantia, né? Avalizar, dar garantia. Então, não é. Eu vou colocar em vermelho, que eu vou colocando X, que não é, tá? Essa aqui não é. Eles não dão garantia, né? Sobre esses saberes produzidos pelos indígenas, tá? Na B, o que diz? Os indígenas da comunidade maia mostram-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico do Frei espanhol. Eles não estão nem um pouquinho perplexos, né? Eles estão rindo da cara dele. Então, essa aqui não é. Essa a gente descarta, né? Então, nem aí, que se dane o Frei, né? Na C diz, o catequizador espanhol Arasula apresenta-se adaptado às culturas autóctones ao promover a interlocução entre os conhecimentos aristotélico e indígena. Ele não consegue fazer isso, né? Essa interlocução, interlocução é uma coisa, né? Juntar os dois, ele não consegue, né? Então essa daqui a gente também descarta, tá? Na letra D diz, o episódio representa de forma neutra, isso aqui é bem importante, o significado do conhecimento ancestral indígena quando comparado ao conhecimento ocidental. Não tem nada de neutro, gente. Tá muito crítico, né? Então isso aqui deixa isso aqui de forma não é de forma neutra, é de forma muito crítica, tá? Então nos restou a letra E que diz, deixa eu colocar aqui. Os conhecimentos acadêmicos de Arrasola são insuficientes para salvá-lo da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia, tá, gente? Nessa daqui a resposta certa é a letra E, tá? Quem disse que era a letra E estava correto, tá? Mas não se assustem, o texto era mais complexo, certo? Mas vocês vão encontrar textos assim no Enem, tá? Estejam preparados. É por isso que eu digo aquela função. Leiam, 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 tá? O Enem vai trazer textos tipo esse, e aí vocês vão ter que ler e vão ter que interpretar, tá, gente? Tinha mais uma questão, mas a gente até já passou do nosso tempo de hoje. Eu trago na próxima aula, ou eu passo para a Prof. Tai, para ela trazer na outra semana. Semana que vem, vocês sabem que tem aula de inglês, né? Na outra é aula de espanhol com a Prof. Tai. Então, essa daqui eu vou deixar para a Prof. Tai, eu passo para ela, tá? E aí vocês fazem. Aqui estão as referências dos sites que eu acessei para trazer essas informações todas para vocês, certo? Aqui estão os livros, né, as fontes bibliográficas, e aqui está o... esqueci de colocar o e-mail da Roberta, mas vocês sabem, né, eu acho que a Thay colocou para vocês. O meu e-mail está aqui, dúvidas, críticas, sugestões, me mandem, tá? Na semana que vem nós não nos encontramos, na semana que vem, dia 28, tem aula de inglês, na outra, dia 4, se não me engano, 4/11, aula de espanhol com a Prof. Tai aqui, certo? Até mais, gente. Se cuidem
Estudem, leiam, leiam, leiam. Sempre falo para vocês, né? Última aula eu vou falar. Vou repetir a mesma coisa, tá? E outra informação super importante: os materiais, os slides, vão diretamente para o Drive assim que a aula encerra, tá? Se vocês acessarem o Drive daqui a 5 minutos, vocês vão encontrar lá. As aulas 1 a 12 estarão todas lá para vocês acessarem os materiais, certo? Dúvidas, mandem para nós. Dúvidas, aulas passadas, chamem a Roberta, que a Roberta está aí para ajudar vocês, tá, gente? Não fiquem com dúvidas, né? Geralmente o professor falava, ai, não levem as dúvidas para casa, mas agora não dá para falar isso porque tá todo mundo em casa, né? Então, não fiquem com dúvidas em casa. Perguntem pra gente, tá? Até mais. Bons estudos para vocês.